Paz do Senhor. Eu sou Jonathan Teodoro, da Assembleia de Deus em Cruzeiro. Em continuidade do projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 6. Vamos à leitura de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. E os filhos de Coate, Arão e Isacar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Arão, e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. E Abisua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi. E Uzi gerou a Zeraias, e Zeraias gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Amarias, e Amarias gerou a Itube. E Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Aimaas. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa de Salomão, na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, e Amarias gerou a Aitube, e Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraias, e Seraías gerou a Jeozadaque. E Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libine e Simei. E os filhos de Coate, Arão, e Izar, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. De Gerson, Libine, seu filho Jaate, seu filho Zimas, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zerá, seu filho Jeaterai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Abiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho e Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quando a Eucana, os filhos de Eucana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Eucana. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, seu filho Libine, seu filho Simei, seu filho Uzá. Seu filho Simei, seu filho Agias, e seu filho Assaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simei, filho de Mical, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etini, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi.
E os seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Azabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E os seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abizua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraias, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadoque, seu filho Aimaas, e estes foram as suas habitações segundo os seus acampamentos no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libina, e os arrabaldes, e Jatir e Estemoá e os seus arrabaldes, e Rilém e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes, e Azã e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, Gebá e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 313 cidades. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes. E deram-lhe por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrabaldes, e Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e os seus arrabaldes, e Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes, e da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Daberate e os seus arrabaldes, e Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes, e da tribo de Azer, Massal e os seus arrabaldes, e Abidom e os seus arrabaldes, e Ucote e os seus arrabaldes, e Reob e os seus arrabaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, e Kiriataim e os seus arrabaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon,
tiveram a Rimono e os seus arrabaldes, a Tabor e os seus arrabaldes, e da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes, e Quedmote e os seus arrabaldes, e a Mefaate e os seus arrabaldes, e da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Capítulo 7. E quando os filhos de Isacar foram Tola e Pulva, e Jazube e Sirom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibzão, e Samuel, chefe das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto os filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Mical, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes, e houve com eles as suas gerações, segundo as suas casas paternais, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Isacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Gediel, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefe das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediel, Bilã, e os seus filhos de Bilã foram Jeús, e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aziar. Todos estes filhos de Gediel foram chefe das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supir, e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer, os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Sira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou o seu nome Pérez, e o nome de seu irmão foi Séres, e foram os seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quando a sua irmã Amolequete teve a Isode, e a Abiezer, e a Maclã, e foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, Elique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Bered, e seu filho Taate, e seu filho Eliada, e seu filho Taate, e seu filho Zebade, e seu filho Sutela, e Ezer, e Eliade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados.
pelo que Efraim seu pai por muitos dias o chorou. E vieram seus irmãos para consolar. Depois entrou a sua mulher, a ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem Será. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão a habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gézer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azer foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã, e os filhos de Berias, Eber, e Mequiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate. Estes foram os filhos de Jeflete. E os filhos de Semer, Aí, e Rogã, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, e Imna, e Celes, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnéfer, e Suar, e Beri, e Inrã, e Bezer, e Ode, e Samar, e Silza, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefe das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefe dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra, foi seu número de 26.000 homens. Capítulo 8. E Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafá, o quinto, e a Belá, e Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Auá, e Gera, e Zefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefe dos pais dos moradores de Gebá, e os transportados a Manaate, Naamã, e Aias, e Gera. E este Gera transportou e gerou a Uzá, e a Aiude, e Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara. Na terra de Moabe gerou filhos, e de Ode sua mulher gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Melcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram os filhos, chefe dos pais. E de Uzim gerou a Abitube, e a Eupal. E foram os filhos de Epaal, Eber, e Mizã, e Semed. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Semá foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate, e a Iô, e a Sazaque, e a Jeremote, e a Zebadias, e a Arade, e a Eder, e a Mical, e a Ispa, e Joá foram filhos de Berias. E Zebaquias, Mesulão, e Isque, e Eber, e Ismeraí, e Islias, e Joababe, filhos de Eupal, e Jaquim, e Ziquiri, e Zabdi, e Elianai,
e Ziletai, e Eliel, e e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispan, e Eder, e Eliel, e Abdon, e Zicri, e Amã, e Ananias, e Elão, e Antorias, e Ifideias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Senzerai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simei, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoadá, e Jeoadá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zirim gerou a Mozá. E Mozá gerou a Bineá, cujo filho foi Rafá, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã, e todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão varões, heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo 9. E todo o Israel foi contado por genealogias, e eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utaí, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Assaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Rassenuá, e Ebinéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijás, e seus irmãos segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes Gedaías e Jeoiaribi e Jaquim. E Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Melquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1770, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus.
E dos levitas, Semaias, filho de Razube, filho de Azricão, filho de Razabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofanitas. E foram porteiros Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estava de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem porteiros dos umbrais, foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, posto em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto os guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo de móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite, do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salur, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos do coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeça dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras isentos de serviço, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois Zur, Equise, Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aió, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizoá, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mozá. E Mozá gerou a Binéa, cujo filho foi Refaías,
cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Ansricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboá. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquizoá, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. E assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboá. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao seu povo. E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabe-Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes. E sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consulta, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.